Bom dia, bem-vindos ao Innovation for the Future Resourcing Sessions. Hoje esta é a constelação para o nosso dia, o Gil, o José e eu. Gil, passo-te a palavra. Grato, Marco. Olha, vou ler aqui também o propósito das Innovations for the Future Resourcing Sessions, para já dizer também olá a ti, Marco, olá a ti, José, e a quem nos está a ver. E o propósito do Innovations for the Future, estas Resourcing Sessions, é criar espaços de transformação para as iniciativas de Innovations for the Future, utilizando distinções, mapas e frameworks de Possibility Management e desenvolvimento regenerativo, de forma clara e assertiva, cuida da pessoa, encontra cada pessoa onde ela está, de forma orgânica, no ritmo da vida, do coração e não da mente, apreciando e celebrando, por forma a vitalizar e a viabilizar as iniciativas do Innovations for the Future e a comprometer-se com o desenvolvimento do potencial dos territórios onde elas se encontram. E é sobre esse tema que nós vamos continuar com o tema de perceber a história destes territórios. Esta é a quarta sessão que nós vamos dedicar ao tema, sobre a história do lugar. Tivemos uma primeira, foi assim, tentámos passar por várias perspectivas, depois tivemos uma segunda, onde abordámos também a distinção do game world e também estas questões dos construtos humanos, e a última foi usando as três lentes, como olhar para o lugar pelas três lentes. E nós hoje vamos trazer aqui uma outra forma de olhar para o lugar, para perceber a sua história, com as duas perspectivas, interna e externa, mas antes disso, vamos iniciar com um pequeno check-in. E grato, José, por estás cá e também trazeres aí o teu projeto. E o check-in é... Deixa-me sair aqui. De convidar a cada um de nós, durante 2 minutos, durante 1 minuto, fecharmos os olhos e imaginarmos na nossa casa, a vivemos em nossa casa, assim um dia mais livre, mais descansado, como se fosse tipo férias, e navegar esse dia e fazer coisas dentro e fora de casa. E durante este tempo percepcionar os espaços para onde vamos, desde comprar coisas, experienciar espaços ao ar livre, o que é que trazemos e voltamos, onde nos encontramos com eles. Agora dar agora assim um tempo dos espaços, das suas qualidades e das dinâmicas que acontecem quando nós estamos a viver em casa, a habitar aquele território. Vão também experienciando outro tipo de amigos que vêm visitar, outro tipo de entidades e também as qualidades. Como é que vocês se sentem nesses espaços? Porque é que lá vão? Explorem, vejam também as dinâmicas que estão a acontecer no território. O que é que chega, o que é que vai. Então, assim também a voltar a regressar a vocês próprios desta vivência. Muito bem, pronto, podem abrir os olhos. É tomar que fazer. E agora a pergunta é partilhar um pouco como é que foi, o que é que surgiu desta, desta vivência. E eu posso começar por mim, né? Eu notei, eu estou aqui a viver no primeiro andar e que o meu mundo começa para baixo e para fora. Eu estou aqui a viver perto da baixa.
e notei que toda a minha região tende a ser para leste, até o rio, e um braço que se estende até ao mercado biológico, ali no Chiado. E esta é a zona, este assim, um braço. Eu tenho aqui o pátio onde jogo com os miúdos aqui embaixo, depois deixo mais um bocadinho para ir até ao rio, às vezes faço um pouco de coaching, também nessas áreas, e gosto de estar lá com as árvores. É onde apanho os transportes públicos que precisar de apanhar, onde o carro está parado, e depois pego no outro ir. E notei a dinâmica dos carros, o trânsito, também para sair daqui, onde vou buscar a minha comida, mas também a comida a chegar ao mercado, depois a sair para a zona de Lisboa. Não tantos amigos aqui a vir aqui a esta zona, portanto, não tanto estou com amigos, saio desta zona. E também vi que não uso muito aqui os cafés daqui deste lado. Afasto-me para ir aqui uns cafés mais abaixo, não tanto os da rua, e senti alguma tristeza disso. E gosto das pessoas, mas o tipo de coisas que eles vendem não é aquilo com que eu quero comprar. Hein? E aqui no prédio também, notar que não estou a interagir com as pessoas que estão aqui no prédio. Hum. E noto que já há um reconhecimento, em alguns sítios que vou, já há reconhecimento. E agora fechei os olhos para continuar a navegar. Mas noto que há um reconhecimento de quem eu sou, já conheço a pessoa, o espaço, há conversas. É isso, consegui ter uma noção, como se fosse de um organismo, mas que é muito irregular. Parece uma amiba, uma gelatina que vai para alguns lados. Isso foi para onde eu fui. Grato, Gil. Eu vou a seguir. Eu saí daqui de Alfragide, fui para uma outra, fui para Melides, onde o meu irmão tem uma casa. E isso desde logo já é significativo. Portanto, o meu grama de não querer fazer aqui a prática aqui neste sítio, neste lugar, e ter-me levado para outro sítio. Já noto isso, noto a minha resistência em fazer com este lugar e estar neste lugar. Quando fui para o outro lado, aquilo que vi, a casa que o meu irmão tem ali está no meio da floresta, no meio das árvores, tem poucos vizinhos à volta, é uma zona assim de mais difícil acesso. E o que notei foi as portas abertas, as janelas abertas, a luz a entrar, portanto, aquela ideia, aquela sensação de que a floresta está dentro de casa e a casa está dentro da floresta. Vi os miúdos andarem à volta, uns estavam dentro de casa, outros estavam fora, e ter esse movimento de eles estarem ali com liberdade, com esse espaço de interação. Também me notei a passear ali na zona, no meio do parque, das árvores, e o que isso me traz uma sensação de quietude, parece que o ritmo diminui, há uma sensação de isolamento, eu não conheço, os vizinhos estão algo distantes, eu não os conheço ainda, não consegui criar ligação, o meu irmão sim, mas eu não. E noto que os movimentos ali são os movimentos dos vizinhos, são ocasionais, não são assim muito frequentes. É um sítio com silêncio fantástico durante a noite, uma qualidade de silêncio muito grande, aquela falta de luz que dá para ver as estrelas, né? Ter o céu iluminado. E aquilo que me mete mais raiva naquele sítio é ir fazer as coisas, ir comprar alimentação, tenho que me deslocar, não tem o tipo o tipo de oferta que eu procuro, as coisas biológicas e afins. Portanto, há uma quantidade de concessões que faço ali na zona, embora leve algumas comigo. Consegui para a parte de hortícolas encontrar ali um produtor biológico que, onde compro, onde vou comprar.
isso traz-me raiva. Ir para aquele sítio também significa cruzar-me com uma quantidade de outros elementos que estou a descontinuar ou que já descontinuei. Também já estive lá em contexto de trabalho e é completamente diferente. É estar a trabalhar com a linha do horizonte ser as árvores. Então, é sentir-me parte de. E noto em mim, ao descrever, fica a tristeza de, entre aspas, esse não ser o meu sítio. Ser o sítio onde eu fui, onde eu vou ocasionalmente e não ser. Não estar com aquelas qualidades de forma cotidiana. Onde estou. Então sou eu. Foi para onde vou e foi o que sublinhou. Uhum. Grato, Marco. Grato, Marco. Então, a minha partilha, eu não fui muito longe. Eu saí de casa e aqui estou a morar numa quinta. E o meu dia livre é aquele dia que eu passo sem ver a ninguém. Também foi isso uma realização, né? Que se calhar ultimamente estou a precisar mais de trabalhar no interior e no recolhimento. Então é um dia que eu passo só com a natureza, provavelmente fazendo alguma tarefa, ou movendo madeiras, ou cortando lenha, ou plantando árvores. E, e eu reconheço o passar do tempo mais devagar. Senti, quando tu também nos guiaste lá, Gil, o tempo a ralentizar um bocadinho. E eu a caminhar só pela quinta, dando voltas, e só no final do dia que eu consegui abrir-me um bocadinho mais e começar a dar um passeio à volta da quinta, sair, ir percorrer os trilhos todos que hay por aqui, reconhecer a paisagem também, a qual pronto, é sobreiros ou eucaliptos, também não há muita biodiversidade de paisagem aqui no Alentejo, né? São paisagens mais extensas, isso também é algo que eu reparo e que eu reparei também nesta visualização. E, e pronto, estou feliz de ter um lugar onde me posso recolher, um lugar onde posso ter práticas relacionadas com a natureza, e também me ajudou a ver um bocadinho em perspectiva a minha agitação social, né? Estar sempre entre pessoas. Quando tenho um dia livre, eu quero estar só com a natureza. Então, obrigado por partilhar, Gil. Grato, José. Grato, José. Então, agora vamos começar. Estamos agora na nossa casa e vamos agora escolher um game world, ou seja, um projeto do qual cada um de nós é co-criador. Ok? E agora anotei-me no ok. E descrevermos, ou seja, nós aqui tivemos dentro da nossa casa e exploramos um pouco qual é que é o sistema envolvente que usamos, onde a nossa casa se insere com as nossas dinâmicas, e agora é fazer o mesmo exercício para um projeto que cada um de nós está a levar para a frente. E vamos também agora descrever um pouco. Portanto, a proposta é fazendo outra vez cerca de 30 segundos, um minuto, esta vivência com o projeto, e voltarmos aqui e iniciarmos este trabalho. É ok? Para vocês? Funciona? Yeah. Boa. Então, novamente, vou escolher um game world nosso e fazer a mesma dinâmica.
Gil, eu vi-te mexer os lábios e só para te dizer que Sim, grato. Vamos voltar, abrir os olhos. Eu vou começar. Trouxe o PM mais o RD Consulting, que aí tu estamos a fazer, Marco. E pronto, foi ao princípio desse uma árvore em Portugal. Depois, quando conectei melhor, foi como se fosse um tipo de micélios que liga diferentes iniciativas. E depois as iniciativas eram tipo cogumelos. E um trabalho era levar distinções, era levar energia, conectar entre as iniciativas. E noto que era como se estivesse mais no campo energético, o território fosse mais este energético, estas distinções mental e energético, e foi onde eu vi essa dinâmica toda a acontecer. A experimentação foi por onde eu fui, e isso foi interessante, como se estivesse a ver em 3D, estava a ver território físico, depois de uma forma energética havia tipo micélios e os cogumelos sobreposto, e havia também uma componente mental, mas aqui foi menos clara para mim como é que ela estava envolvida. Estava muito junta ao território energético. E, portanto, o território é Portugal, físico, energético e mental, muito com a internet, e depois nesta relação com os diferentes projetos, como este que a gente tem, as iniciativas, os eventos que a gente faz, serem formas deste micélio estar operacional. Foi para onde eu fui. Grato, Gil. Eu vou seguir, eu escolhi a Fundação Terra Agora e tipo, fiquei assim com uma imagem como se estivesse a ver Portugal de cima e notei os espaços, os sítios onde a gente tem interagido, na Idanha, aqui na zona de Melides, na zona de Algesur, portanto, onde tem havido interação com outras partes que têm propriedades, que têm feito, que têm convidado a fundação, ou que tem havido interação entre a fundação e essas pessoas. Notei isso, em particular na Idanha, a vida e o que está a nascer lá com o projeto Guardião e afins, como se estivesse a ver a coisa de cima, como se estivesse a ter assim uma perspectiva de cima e as coisas a acontecerem. Notei também que muito do trabalho é feito suportado pela internet, na infraestrutura da internet, em particular no grupo Core, no Steering Committee, e que a parte de back-office, trabalho com advogados, com contabilistas, com fiscalistas e afins, isso, às vezes há interações presenciais nesse ecossistema, mas o grosso é pela internet. Também noto que há muitas pessoas envolvidas, cobrem um pouco Portugal, estão em diferentes áreas. A interação entre as pessoas é tipicamente por online, mas não nos encontramos muitas vezes, encontramos poucas vezes e a base é online. Começo a sentir também algum interesse que vem de fora de Portugal, quer de outras fundações, quer pessoas interessadas no modelo em si, que nos começam a abordar sobre o tema. Entendo que ele transcende um pouco, não no seu âmbito, porque o âmbito é nacional, mas no sentido de learning, de partilhar experiência, partilhar o que se está a fazer. É, há muita interação com as entidades públicas, com as entidades reguladoras. Sim, é um projeto que está muito assim, interligado com a estrutura vigente no país. Também com universidades, também com empresas, com proprietários. Sim, ele está muito embebido, muito interligado.
e noto esse, como se fosse assim um conjunto de planos entre pessoas que estão a trabalhar mais orientados para o que pode ser as culturas seguintes, as tais culturas que a gente aqui designa como responsáveis e regenerativas, pessoas que estão mais na cultura moderna e nas instituições que suportam a cultura moderna, a ver estas diferentes camadas aqui pelo meio. É um projeto que, reconhecendo as entidades administrativas, como as câmaras, os municípios, afins, as freguesias, afins, tem mais ênfase nas biorregiões e na parte geofísica do território. Está mais orientado a isso. E também noto que a interação é indireta, é como se fosse aquela coisa dos neurónios, que quando disparam a química, não há contacto, e a comunicação é química. Portanto, a Fundação tem muito essa interação com a sua envolvente. Então, é como se fosse assim uma estrutura mais fechada, depois comunica sem contacto. Os guardiões são entidades separadas per si, independentes. O que há é essa partilha de visão, interesse, noto isso, é isso. Foi o que me veio da visualização. Grato pelo imaging. Grato, Marco. Obrigado, Marco. Do meu lado, o que aconteceu, eu estava a pensar sobre o Centro de Aprendizagem Core, que é aqui na aldeia de São Luís. E um bocadinho diferente de vocês, é um espaço físico. Então eu mesmo imaginei uma jornada de um dia que eu estou a dormir lá, que temos quartos com beliches, e eu estava a dormir na parte da cima de um beliche. E é acordar e ter uma rotina matinal, eu vou lá à cozinha, preparo o pequeno almoço, depois subo para cima à sala de atividades, tenho as minhas práticas matinais, e depois começa a entrar gente no espaço. Ou seja, o espaço começa a ser invadido por pessoas que já estão apropriando-se do próprio espaço. Então, logo depois de eu começar as minhas práticas, já quando estou pronto para receber pessoas, começam a chegar pessoas a fazer atividades. Por acaso não estou a visualizar qual atividade era concreta, mas acontecem atividades de forma regular. E depois sentia como se a porta da casa se tivesse a meter mais dentro da aldeia. Ou seja, quase como se com a porta eu conseguisse ir ao centro da aldeia e estar conectado com toda a aldeia. E depois esta aproximação que eu estava a sentir, este entrar com a porta na aldeia e entrar com a aldeia na porta, acabou por ser a um portão também, e neste portão estavam a bater pessoas da aldeia que não entram no espaço de forma regular, mas que estavam simplesmente curiosas. E então foi abrir as portas, montes de gente entrar, e aquilo se estava a tornar quase numa festa. Era quase como um evento aberto, uma abertura de portas, onde quase a aldeia estava a entrar dentro do espaço. Então foi engraçado que quando eu senti que a porta da casa estava a entrar na aldeia, de repente a seguinte imagem que eu vejo é a aldeia entrar no espaço. E pronto, é um bocado isto que eu vi, e estou grato de conseguir ter um espaço físico, de ter uma ligação direta também com esta aldeia e com as pessoas que cá moram, de ter um grupo de pessoas que partilham a visão e que se apropriam do espaço para desenvolver lá as suas atividades, e de ter uma comunidade local que está curiosa e que quer saber mais e que quer participar. E então acho que também com esta visualização é encontrar esta responsabilidade de como abrir as portas, como convidar, como permitir que o espaço seja mais um elemento vivo da aldeia, no qual as pessoas que cá moram também podem usufruir dele, né? Pronto, é um bocado essa jornada que eu experienciei. Grato, José. Grato, José. Marco e José, é ok nós agora fazermos o resto da sessão maioritariamente focada no caso que trouxeste, José, do Centro de Aprendizagem Corme, e a gente poder usar as lentes, e eu e o Marco
apoiarmos o processo de percebermos qual é que é o lugar onde o centro de aprendizagem existe, com diferentes perspectivas. É ok? Para mim funciona. É um grande privilégio. Grato, José. Para quem nos está a ouvir, a proposta é que vocês parem a gravação e que façam estas dinâmicas que nós estivemos aqui a fazer e que tragam o vosso caso. Se estiverem com outra pessoa, podem até fazer em conjunto. Mesmo que seja sobre o mesmo game wall, fazem um e outro porque as perspectivas são diferentes e o imaging é diferente em cada pessoa. Parar e fazer aqui a dinâmica que nós tivemos as três a fazer. Grato, Marco. E este convite de percebermos qual é que é o lugar do nosso projeto vem também de uma framework que nós também já trouxemos aqui, que é dos sistemas alinhados. Tudo na vida está sempre vivo dentro de um outro sistema. As células dentro dos tecidos, dentro dos órgãos, dentro de um organismo, depois vivem em comunidade e por aí adiante. E este convite a história do lugar permite-nos conhecer qual é que é o sistema maior, mais próximo que está do nosso game world, do nosso projeto. E, portanto, é esse convite que nós vamos aqui fazer hoje, utilizando o Centro de Aprendizagem Core, de qual é que é esse lugar, quais é que são as características, quais é que são os seus limites, por forma ao projeto Core conseguir melhor perceber o sistema envolvente, para melhor perceber como é que a sua essência e propósito serve este sistema e é servido por este sistema, com o objetivo de criar vitalidade e viabilidade. Uma árvore, se estiver numa bacia hidrográfica que tem solo, que tem aquíferos, que tem biodiversidade, está muito mais vital e é muito mais viável a longo prazo do que se estiver numa bacia hidrográfica pobre, mesmo que ela seja vigorosa, tem menos vitalidade. Então é por aí de conhecer este lugar onde o projeto está. Eu vou aqui partilhar. Marco, eu consigo partilhar ou tens que me dar permissão? Vou verificar. Precisas me dar permissão, sim. Ok. E então hoje vamos ver, na última sessão vimos as 3 lentes, hoje vamos ver as 2 perspectivas. E temos as perspectivas externas e internas. Obrigado, Marco. Já consegues ver, Gil? Agora já. Já vou fazer. E então esta framework vem do desenvolvimento regenerativo, muito com esta capacitar-nos a ter um pensamento de sistemas vivos, e esta é uma das lentes, devia estar aqui perspectivas, não perceptivas, externas e internas. Nas externas vamos olhar para a organização geofísica do lugar, a organização biológica, da biodiversidade dos ecossistemas e também a humana, como é que nós separamos as coisas administrativamente e culturalmente, e depois a interna, como é que a gente descreve este lugar, as expressões e celebrações, e a outra componente de o que é que as pessoas mais gostam nestes lugares. Trazendo aqui, saltando já para as perspectivas externas da organização geofísica. Ou seja, agora o convite, José, é teres em mente o projeto Core. Eu vou ler esta parte aqui, do que é que isto é, que perguntas é que tem este elemento nesta perspectiva externa, da organização geofísica. É observar como é que a paisagem física é estruturada, geralmente revela maneiras úteis de pensar sobre as operações dinâmicas ou o funcionamento de um lugar. Qual é que é a geologia subjacente? Como molda as bacias hidrográficas e a qualidade dos solos e os padrões de migração animal e humana, nesse lugar em que está o projeto Core. E olhar para o lugar de um ponto de vista geofísico nos dá a noção de que está estruturando este todo mais próximo. Nós chamamos este sistema mais próximo de todo mais próximo. Também nos pode dizer quais as influências naturais a que o nosso projeto está sujeito, ciclicamente e também a cada momento. Mesmo as paisagens que foram radicalmente alteradas pelo homem, como os centros urbanos densamente povoados, têm uma estrutura geofísica subjacente que continua a exercer uma influência, muitas vezes oculta, sobre eles. Como, por exemplo, aqui às vezes a questão de Lisboa, cada vez que chove, devido à orografia, há zonas que são muito mais inundadas do que outras.
ou que têm problemas de deslocação face às vias que são precisas para sair daqui. Portanto, a questão geofísica tende a ser algo estruturante, um bocadinho também como traz a permacultura, daquilo que se consegue fazer ou do que é que alguns sítios podem ser. José, o que é que esta organização geofísica te diz sobre o lugar onde o projeto Core está integrado? Como é que ele é estruturado e onde é que estão os limites deste todo mais próximo, deste lugar que o Core interage com? Uhum. Bem, então, só para partilhar, o centro de aprendizagem Core está em São Luís, em Odemira. É próximo da costa. Estava a ver esta migração humana a tender hacia a costa, né, e as zonas de interior mais despovoadas. A paisagem que está aqui à nossa volta, como partilhei antes, tende a ser duas hipóteses. Um é sobreiros com medronheiros, que é o mais raro e o mais bonito. E depois também estamos bastante rodeados de monocultura de eucaliptos. Então, dende José, vamos tentar focar. A seguir vai ser a organização biológica, onde já podemos ir à biodiversidade. Aqui ok. tentámos mais focar na componente geofísica. As montanhas, os vales, o tipo de solos, bacias hidrográficas, por aí. Tentámos estar Ok. mais nestes elementos raw, cruz. Ok, certo. Então, São Luís é parte de uma serra, ou seja, temos carácter montanhoso aqui à volta, de qualquer pico podes ver que há muita montanha. Temos o Rio Mira a passar a 10 minutos de cá, e uma influência que o Rio Mira tem e que aqui vivemos é abaixo do Rio Mira há mais migração humana que é facilitada por este perímetro de rega. Acima do Rio Mira não há tanta migração relacionada com a agroindústria. E é isso. O É tipo de um bocado solos, há aquíferos, há o outras divisões geofísicas. tipo de solo, eu considero, pelo menos acá no monte, mais argiloso. Em relação a aquíferos, sei que há várias fontes na aldeia. Não temos assim propriamente um rio maior que o Mira ou um afluente. Acho que o Torgal é próximo, mas não está não tá aqui. E não te sei dizer muito mais. É isso. Acho que. Gerardo, Eu tenho a dúvida porque se nós usarmos aquela das unidades de paisagem, eu não estou certo que São Luís estará na mesma onde está o grosso do Conselho de Odmira, que é a U, ou se está na T, onde também está Vila Nova de Mil Fontes, Aljur, não estou certo disso. Porque a T é muito estreita e inclui o Val do Mira. O São Luís está dentro do Val do Mira. Eu Pois é. não sei responder a qual é a biorregião, se teu. Ok. Deve dar entre as duas. Por as imagens que eu tenho visto, né? Mas agora mesmo não sei identificar qual delas é. Ok, portanto será a U ou a T, não é? Portanto, isso é interessante porque, em particular, nesta identificação, porque um dos elementos, portanto, há vários elementos de separação das unidades de paisagem, um dos elementos são geofísicos, não é? As serras, onde é que estão os rios, a natureza dos solos, portanto, o Uhum, tipo de paisagem que está presente, não é? Neste caso, uma das características que tu referiste é estar muito próximo do mar, não é? Da parte litoral. uhum. Ok. Então fica esta incógnita aqui depois para se investigar mais tarde, onde é que ela se enquadra, quais são as características que essas têm. sim, eu até gostava de trazer aqui ao site, que eu vou fazer stop e vou voltar aqui mesmo a outro, e também para nós podermos partilhar, e temos bons mapas disso também, de usarmos as plataformas, agora Google Maps, mas há outras que a gente pode usar, como a carta de solos, a carta das altimetrias e afins, de perceber um pouco melhor
que é que está a acontecer? Estavas aqui a falar, não era, José, de São Luís e com as questões montanhosas aqui, não era? A Lavada da Serra. Eu creio que estamos no sítio correto. Sim. E, portanto, é aqui, perto do mar. Há provavelmente também alguma umidade que vem do mar, que chega ali à zona montanhosa e pode haver ou precipitação ou pelo menos o orvalho que fica. O que mais pode ser dito aqui? Sim, Marta, a tua região que estavas a refalar era desta aqui, não é? Que estavas a falar sobre 1000 pontos. Sim, é uma estreitinha, não se consegue ver assim. Ok, Podes fazer mais zoom out. Mais. E é uma estreitinha que vem aqui da zona, praticamente da zona aqui de Sines, e desce cá em baixo. E é assim de Ok. costa. Ela tem cerca de 30 quilómetros em Ok. relação à linha de costa, mais ou menos. ok. Então deve apanhar. Nós estamos a 12, 15 quilómetros de Mil Fontes. Portanto, é provável. Eu estou aqui a tentar ver, eu estou a seguir o livro das unidades de paisagem, estava aqui a tentar ver. Podes, se tu quiseres, Gil, até podes pôr o mapa, aquele mapa. Nós temos aí num dos slides, temos esse mapa, que, só para a malta ter ideia de onde é que estamos, e eu depois posso pôr o link na gravação, bem. posso pôr o link das unidades de paisagem. Nós já falamos aqui várias vezes disso, das biorregiões. Ele está no slide 66. Ok. 66. Portanto, podes mostrar aí só para se ver o mapa de que se está a falar e São Luís andará por aí. Eu estou a tentar ver aqui. O volume 5 é o que tem essas regiões. Eu estou a tentar ver aqui se consegui apanhar assim. Valdomira. Estás a falar ali daquele T ali azul. Sim, é Sim. muito. Portanto, o T é o que está. Ups. Espera aí. Passou aqui. Espera aí. Não percebi o que é que se passou. Não consigo. Sim, então, São Luís, exatamente. A pirâmide geodésica de São Luís. Os caráteres particulares dessas pontes têm os miradores em frente ao Admira e a Estrada Nacional 120, a pirâmide geodésica de São Luís e a ponte sobre o Rio Mira, junto a Vila Nova de Mil Fontes. Ok. Sim, portanto, a partida é T. Portanto, que é esta que está aqui a roxo, não é? Tu consegues aumentar um bocadinho? Não, foi há bocadinho quando fiz, ele saltou para outra página. Ok. É porque Isto vem de Sines. é porque estás em slide share. Se tirares o slide share, depois Ok. dá para fazer. Ok. Então, deixa eu ver. Sim. Vamos então aumentar aqui esta. E isto pode ser uma forma interessante, por Rosé, também de melhor caracterizar esta zona. Este estudo que foi feito das unidades de paisagem é muito interessante. Tá. Resumindo. Não sei, já se nota bem a faixa litoral. Portanto, tem aí o U, que é onde está a grande parte do concelho de Odmira. Depois tem a T, e a T apanha desde cá de cima, Vila Nova de Mil Fontes, vai até lá abaixo a Sagres. Okay. E é essa faixa que inclui Algesur. Eu penso que São Luís estará aí também. Deve estar aí na fronteira entre os dois. Sim. Ok. Então agora vamos, depois de ter passado por este elemento da perspectiva externa, da parte geológica, vamos agora para a parte biológica. Estavas há bocadinho a começar a trazer, Uhum. Rosé,
que é esta. Deixa-me só saber aqui. Mas que eu consigo ver isto. E agora, na parte biológica, tem a ver com os sistemas biológicos. Por exemplo, um ecossistema florestal. Geralmente se organizam para moderar ou aproveitar as condições geofísicas subjacentes. Embora, é claro, esse processo possa ser interrompido por intervenções humanas. Biologia, clima, solos, hidrologia e as suas interações moldam os tipos de comunidades biológicas encontradas neste lugar. Às vezes é possível ter uma ideia do potencial biológico do lugar observando o que existe atualmente, especialmente se estiver próximo a lugares selvagens grandes e relativamente intocados. No entanto, mesmo isso pode ser enganoso, uma vez que praticamente todas as paisagens foram significativamente alteradas por atividades humanas ao longo de muitos milénios. Isto aqui, José, como é que tu vês este lugar do ponto de vista biológico, onde o core está ancorado? É um bocado o que eu estava a partilhar antes. É o primeiro que se vem à cabeça, né? Porque é o mais visível. Muitas destas serras das que falávamos antes, ser feito terraços, plantado eucaliptal, e estar agora na quarta vez que se corta este eucaliptal, então temos aquela vida, aqueles lugares com vida estão muito escassos, se sente uma paisagem muito seca, onde foi aproveitado desta forma, mas contudo também há lugares assim mais selvagens, como aqui refere, e se consegue perceber que são florestas de sobreiro, onde há medronheiro, onde há esteva, onde há diferentes plantas autóctones e pronto, cria assim uma vivacidade muito bonita de presenciar. E Ele não está sei, ele tá diz. ele tá muito próximo do estuário do Mira, né? Portanto, tem ali a zona do estuário do Mira, tem também, né, e é contaminado uma boa parte pela passagem do Mira, aí à volta. Sim. Também tem ali, faz parte do Parque Natural da Costa Vicentina, não é? Portanto, uma boa parte dessa zona, eu diria, deve fazer parte do Parque Natural. Sim. E neste momento, do ponto de vista de exploração humana, há muitas propriedades que são das monosculturas para as papeleiras e para não sei o que, exatamente por estar perto da barragem, estar perto do Mira, não é? Por haver ali água. Também é nessa zona, São Luís apanha a zona de intervenção daquela empresa que faz muitos hortícolas de estufa. Não, São Luís está da parte da cima do Rio Mira, Ok, então não faz parte do perímetro de rega, e este tipo de empresas estão normalmente mais sediadas abaixo do Rio Mira. abaixo, ok. Então isso é sorte, mas sim, São Luís tem empresas de celulose, né? Há muito eucaliptal que se pode presenciar. E também a metade de São Luís fica no Parque Natural e a outra metade não. Tipo, a estrada principal é que divide para próximo da costa é Parque Natural, afastado da costa não é. E também, como tu dizes, temos o rio a passar por São Luís, que cria também um espaço super bonito e super vivo nas encostas que deixam para o rio. Essas são normalmente as mais cuidadas, as mais naturais, as mais selvagens. E aqui, onde é que tu vês os limites desta unidade biológica? Obviamente altamente intervencionada e também considerando o potencial que ela pode ter se não fosse tocada, onde é que tu vês os limites deste lugar? É São Luís? É a Serra até ao mar? Hum. Então, é o que falávamos dos diferentes núcleos aninhados. A primeira que me vem à mente é uma está delimitada pelo rio, e depois o rio corta com a serra, então uma grande montanha. Depois ainda desce e há uma separação entre São Luís e Vila Nova de Mil Fontes, que é uma grande várzea. Então, quando tu vas no carro também dá para perceber, ok, já estamos num lugar um bocadinho diferente. E sim, eu diria que o sistema montanhoso está a criar como uma proteção, né? Mas é engraçado, em São Luís tens diferentes bairros, diria, que estão bastante afastados, que têm diferentes condições climáticas entre eles. Um que está mais orientado hacia o mar,
que é os Trubiscais. Esse está mais conectado, se calhar, com 1000 fontes, consegues ver o mar desde lá. Quando estás no centro de São Luís e quando estás no centro core, também não vês o mar, vês mais a aldeia. E depois tem só outro que já está num vale, que já consegues ter geada lá de -5. Aqui em São Luís estamos um bocadinho no meio, é difícil ter geada. Temos temperaturas um bocadinho mais estáveis por causa do oceano. E também impacta ter o oceano próximo, ainda que já parece que é o seguinte círculo maior que nos envolve, ter a proximidade do mar cria um impacto em São Luís, tanto por a ocupação humana, por as pessoas que vêm, como da próprio carácter das pessoas que cá moram. Grato, José. Então, aquilo que estou a escutar é que há o limite das montanhas, digamos, norte e oeste, e leste, e depois Exato. vai quase até à várzea de Vila Nova de Mil Fontes, como um primeiro sistema biológico, geobiológico. É isso? Sim, é isso que eu diria, que quando tu estás dentro da aldeia dá para perceber que as montanhas têm um grande efeito envolvente e depois o próprio rio está a criar ali uma separação, parece quase insalvável com a outra parte do rio, que para chegar lá de carro tens que ir já 50 minutos, já não é parte integrante das nossas vidas, cara. Grato, José. Então, e agora vamos para, e estás a dizer, não é? Como é que a nossa organização humana também molda este lugar. Apesar de estão todas, estamos a tentar ter diferentes lentes, embora elas estejam a afetar todas umas às outras. E aqui na organização humana dizemos que os seres humanos também contribuem para fazer dos lugares o que eles são. A cultura humana de origem local surge em resposta às dimensões geofísicas e biológicas do lugar. O clima, os solos, as florestas, os terrenos, a vida selvagem ajudam a moldar a maneira como as pessoas se sustentam, se abrigam e se relacionam umas com as outras e com o mundo em geral. As histórias política, militar e económica de um lugar podem revelar muito sobre as forças geofísicas e biológicas subjacentes que moldaram a sua cultura. José, nesse lugar, como é que a cultura humana moldou e continua a moldar este lugar? E que pode ter, às vezes, fronteiras diferentes daquelas, quer geofísicas, quer biológicas. E falares um pouco do lugar sobre esta lente. O primeiro que me vem é um lugar rural, agrícola. Então, acho que uma influência que esta geofísica, estas componentes geofísica e biológica têm sobre a organização humana é a relação com a Terra. Ou seja, sinto e observo que gerações que cá moram têm uma conexão com a Terra de sabedoria e de relação constante de dar e receber. Essa foi uma das primeiras coisas que me impactou. Também, outra coisa que me surge, que também o Centro Core nasce neste espaço, é a pirâmide populacional em São Luís está muito envelhecida. Os jovens tendem normalmente a sair e pronto, parece que falta juventude, parece que falta motor de transformação. Também estas condições que estamos a falar de estar acima do perímetro do Rega do Mira, estar próximo da costa, estar com as montanhas à volta, não ter geada e toda essa história, parece que também, estou a pensar agora, que é mais, não sei, económico, político, é a dimensão das propriedades cá ser 5, 10, 15, 20 hectares e combinado com estar próximo da costa e isto tudo, está a trazer a determinados humanos com determinadas pretensões também de trabalhar em colaboração com a terra, desenvolver projetos de permacultura, o qual está, obviamente, e cada vez mais claramente impactar a comunidade que cá habita. Em termos económicos, a industrialização e estes últimos 30, 40 anos de mesmo consumismo tem impactado a aldeia, eliminando muitos empregos que cá antes havia, né? A típica história dos sapateiros ou dos mecânicos ou de pessoas que faziam móveis, até muito recentemente, ou seja, estas lojas cada vez irem fechando.
não haver acesso a um trabalho claro neste contexto, também por causa da industrialização da própria agricultura, não ser compatível fazer agricultura a pequena escala, então as próprias terras estão a ficar abandonadas. Ou seja, também esta parte económica de não ser possível criar emprego no contexto rural e não ser viável cuidar da terra como se fazia antigamente, está a gerar falta de emprego, falta de ser atrativo morar cá e abandonamento de algumas terras. Não sei, gostava de receber perguntas. Se há algo que ainda não... Sim, é um concelho, é uma freguesia, ela deve ter à volta dos 2.000 habitantes, mais coisa menos coisa, não é? Deve andar à volta disso. Sim. Eu tenho a percepção que no passado era uma freguesia que teve mais pessoas, portanto ela foi muito dedicada à agricultura, pecuária, cortiça, parece-me ser uma das fontes aí da zona. Penso que por volta dos anos 50, 60, terá tido mais do dobro da população atual, perto dos 4.000 e tal pessoas, portanto quer dizer que perdeu bastante a gente, não é? Com esta coisa da industrialização da agricultura. Não sei se tem algum papel na defesa. Eu penso que há aí qualquer coisa, algo relacionado com um castelo, ou com um forte, ou com uma fortaleza aí nas imediações. Não sei se teve assim algum papel relevante na parte militar, porque há características geofísicas, não é? Que podem, com o rio, com os limites do rio, que podem ser, ou podem ter tido algum papel nesse contexto. Tenho a percepção que sim, é sobretudo isso, não é? Eu penso que as atividades humanas na zona serão muito ligadas a esta agricultura e à parte pecuária. Hoje também aparece o papel das papeleiras, não é? Das empresas ligadas à celulose. Também penso que vocês estão a apanhar aquele fenómeno das estufas e das produções em estufas em larga escala, não é? Para diferentes hortícolas e frutícolas de estufa. É na zona com forte impacto na paisagem, depois nos solos e na água. Muito dessa produção, pelo menos a não biológica, é intensiva do ponto de vista do uso de químicos. Não é? São assim as coisas que tenho assim como referências de algumas conversas que tive já com pessoas daí, ou quando também fui fazer aí uma coisa ou outra. Sim, e também trazer esta componente que, para mim, São Luís está a ser um vórtex desta componente do novo. Muitos jovens aí para aí, muitas famílias irem para aí, terem projetos de regeneração. A própria Corge é um exemplo disso, e há várias das pessoas que estão aí a fazer parte da equipa, foram pessoas que se mudaram para aí, perto ou de mais longe. Portanto, há também esta característica que para mim é uma organização humana, de pessoas que se dedicam a ir para sítios até mais secos, tal como aconteceu também era, e não só, para regenerar a vários níveis, regenerar ecologicamente, regenerar socialmente e culturalmente, até a questão das cooperativas que muitas vezes começam a criar para o dinheiro e os recursos financeiros e não só poderem ficar mais ao nível da biorregião e isso nutrir a economia local. Portanto, noto que também há várias coisas aí a surgir. José, queres falar um pouco também sobre esta dinâmica? Como é que essa organização humana, desta perspectiva, está a influenciar São Luís e também, novamente, até onde é que ela vai? Quando tu vês esta perspectiva, as trocas são feitas com quem? O core são feitas com quem? Quem é que vem aos cursos, às iniciativas? Quem é que está a comprar os terrenos e aonde? E como é que isso se relaciona com o core? Um pouco daí. Esse é um tópico muito interessante neste contexto no que estamos de São Luís, no que estamos a falar, porque de facto há algo que é atrativo deste lugar. Em termos geofísicos, eu tinha uma amiga que dizia que as montanhas estão cheias de cristais, de quartzo, e que isso atracia bué de pessoas. Eu tenho outra teoria que é que a própria Tamera ter se instalado a 10, 15 quilómetros daqui há 30 anos está a criar campos energéticos de informação que atrai outro tipo de pessoas. E estas pessoas que foram atraídas por uma, por outra, ou por ainda elementos que não sou capaz de imaginar,
começaram a ser, outra vez, elementos atratores, né? Começaram a gerar dinâmicas, começou o movimento de transição, começou o Gaia como associação ambiental, agora começamos a cooperativa, temos o Espaço Nativa, o Centro Core e outros elementos assim de ação local que estão a trazer pessoas, e a própria condição e localização do espaço também atrai outro tipo de pessoas. Então aqui temos agora uma mistura de pessoas ativistas que estão com a visão de criar o novo, temos pessoas reformadas que estão com a visão de ter uma vida tranquila e viver perto da praia, temos as pessoas locais que são os indígenas deste local, que têm os dois lados, adoram que novas pessoas estejam a entrar e revivir a aldeia, e também temos a fricção com outras pessoas que gostavam de certas coisas como elas eram tradicionalmente e agora cria fricção. Então está ainda um contexto muito jovem, né? Eu diria que é um contexto que se está a criar agora, que já há pessoas que estão chegando há bastante tempo, mas que agora estamos num ponto também crítico e decisivo para onde é que vai esta história, se é uma história de integração e evolução, se é uma história de separação de diferentes comunidades que chegam a um contexto rural e querem ter as suas próprias bolhas sociais, né? Então, eu diria que estamos num contexto muito rico para a inovação, que há necessidades de integração e criar pontes culturais e pontes linguísticas. E acho que ocorre, que falando e do Espaço Nativa e a cooperativa e o próprio Gaia, né, estas associações, entidades nas quais me involucro com outras muitas pessoas que estão cá presentes, como é a Rafaela, como é o André, como é a Rita Foto, como é muitas pessoas que estão aqui presentes. Acho que tem, por exemplo, o Core. Eu vou dar o exemplo do Core, que é o que está mais próximo, que utilizamos como as zonas da permacultura para fazer o nosso business model. Então temos o nosso público-alvo local participa num programa que se chama Escola da Comunidade. Então queremos trazer todas as pessoas que dinamizam atividades à nossa sede, ao nosso espaço, para oferecerem atividades para outras pessoas, criar trocas de aprendizagem. E aí este não é o propósito mais econômico, é construir um capital social, construir resiliência, construir relações, construir confiança entre as pessoas que cá moram. Depois temos o público mais nacional, né, que é estas pessoas, como tu nomeavas, que estão cientes de o Vortex ou da oportunidade de São Luís também como espaço de inovação e estão interessados em conhecer e estão interessados em participar em atividades cá, também nos chegam convites desses. E depois temos ainda o núcleo mais alargado, que já é quase a Europa, que trabalhamos com Erasmus ou programas internacionais. E então, quanto mais nos afastamos da nossa comunidade local, quanto mais grande é o ninho que queremos cuidar, a troca começa a ser mais económica e menos social, mas era também para partilhar muito que é a nossa biorregião, que é o nosso contexto. Quando eu digo biorregião, também incluo relações, né? O nosso contexto geofísico, biológico e humano está a ser cuidado pelo espaço. Ou seja, nós queremos nutrir esta biorregião através de oferecer um espaço onde as pessoas se podem encontrar, podem partilhar os seus talentos, podem gerar a sua própria economia, né? Também neste enfoque de reinventar a economia no contexto rural. Tipo, se já não dá para fazer agricultura, o que é que podemos fazer? E como é que estes espaços podem nutrir esse tipo de criação? E aqui, quando tu estás a dizer o convidar as pessoas, é elas trazerem as artes que elas sabem fazer, não é? O trabalho em cortiça, o trabalho na madeira, portanto, as diferentes coisas que as populações já sabem fazer, não é? E que podem ensinar e passar para outros. Então, ainda não chegamos lá. Esse é um ideal, chegar à cortiça, especialmente ao medronho, que são elementos culturais muito fortes de ligação. Pelo momento são atividades mais, tipo, temos aulas de português através do teatro, temos teatro de improvisação, temos yoga, temos pilates, temos atividade de exercício físico, danças para crianças, danças para teenagers, danças para adultos, hip hop, afrobeat. Pronto, as pessoas que estão aqui, que são dinamizadoras culturais, têm um espaço para oferecer. Okay. Depois de chegar à cortiça, ao medronho, à madeira, pronto, para a madeira já temos um plano, né, de ter várias ferramentas no próprio espaço e convidar a fazer workshops, mas para integrar esta ponte cultural e trazer a sabedoria ancestral, nós estamos a fazer
Ou seja, temos estas atividades que são a escola da comunidade, que são atividades regulares, mas depois nós também dinamizamos outras atividades normalmente muito relacionadas com a própria história do lugar. Nós chamamos de livrarias humanas. Então convidamos muitas vezes pessoas desta biorregião a contar histórias de como é que era antigamente, para criar um bocadinho essa ligação histórica das pessoas que acabam de chegar com um contexto. Então temos às vezes agricultores, ou uma mulher que faz poesia, ou canto alentejano, a relembrar-nos também como é que era esta história e criar pontes culturais e geracionais. Né? Grato, José, porque estamos agora aí para as perspectivas mais internas, não é? Como é que o lugar se vê a si próprio. Aqui a perspectiva interna traz a capacidade de discernir com precisão as dimensões qualitativas do lugar, conhecendo o espírito por trás da maneira como as pessoas falam sobre onde vivem, e que é isso que se quer dizer com a perspectiva interna do lugar. Portanto, aquilo que estás a dizer, entrevistar as pessoas, o que é que lá se fazia, porque é que elas lá moram, o que é que este lugar é para elas, é aqui que também é uma outra dimensão do que é este lugar. E aquilo que estavas a dizer agora, que é como é que as pessoas descrevem este lugar, não é? E estavas a falar de as tuas perguntas, eu posso ler o que está aqui, por exemplo, conseguimos ter alguma noção desta dimensão quando perguntamos a alguém porque é que moramos num sítio ou na região ou o que é que lá fazíamos, e às vezes, muitas vezes pressionados para obter mais detalhes, diríamos o nome da nossa cidade, do distrito, do bairro ou da rua. Também é interessante ver que há pessoas que às vezes dizem eu sou da Grande Lisboa, ou há pessoas que dizem eu sou da Moraria. Há uma identificação diferente do meu lugar. A minha casa é na Moraria, ou a minha casa é em Lisboa. E também perceber o que é que as pessoas em São Luís também dizem, o quão grande ou pequeno é este lugar onde as pessoas habitam. E isto traz informação. Aqui, e ter estas referências, tu falaste do outro lado do rio, não é? Do lado norte, depois as referências históricas que o Marco também estava a querer trazer, também do castelo, ou as questões daqui a mercearia antes de pegar fogo, permitem perceber o quão grande, ou onde é que estão os contornos deste lugar. Cria uma identidade sobre isso. E aquilo que estavas a dizer, não é? Estes relacionamentos, isto permite perceber até onde é que vai uma certa qualidade dos relacionamentos. E se calhar a partir de um certo lugar, como disseste, o rio, já não há, porque o próprio rio corta esses relacionamentos. Então pode ser, ou poder ser a linguagem, ou poder ser a tipo de prática. E creio que tu já descreveste um pouco disso, mas não sei se queres trazer algo do que é que isto suscitou em ti. Sim, quero. Estava a ouvir diferentes conversas que referiam a diferentes escalas, né? Estava a ouvir a conversa mais focada no local das pessoas que são dos Troviscais, ou são de Castelão, ou são de Lameiros, não são de São Luís, tipo, é São Luís Freguesia, é da parte de São Luís, mas São Luís é quase como a cidade, e eles, os que são de Castelão e Troviscal são da montanha, os que são de Lameiros são do vale, então eles próprios se relacionam com o contexto geofísico que os envolve, né? E às vezes cria esta separação de São Luís, parece bué de grande, e depois estava a ouvir agora conversas e muitas músicas também que falam do Alentejo. Então também uma relação com o Alentejo como algo que é gigante, né? Mas que há certos paralelismos entre muitas regiões do Alentejo, especialmente a ruralidade e a agricultura e o produzir, ser o celeiro de Portugal, né? Esta história, há músicas que repitem, estou a ouvir as músicas todas, me levam lá ao Alentejo, né? Somos do Alentejo. E depois as conversas mais do dia a dia me levam à própria freguesia de São Luís, tem diferentes bairros. E estava-me a questionar se havia algumas conversas onde eu encontro Odemira, onde pessoas que se associem com o seu lugar mais alargado, não é São Luís, já é Odemira, né? E aí entra um bocadinho mais a nível de estruturas, né? A nível escola, a nível hospital, a nível diferentes infraestruturas básicas, as pessoas já se relacionam, não somos de Odemira, porque quando eu preciso isto, eu vou ao centro de saúde de Odemira, vou às urgências, o meu filho vai à escola em Odemira. Então, estava a ver esses diferentes níveis. Grato, José. E esta questão do lugar não é que há um lugar específico, que há um lugar que é real e certo
para o projeto se desenvolver, mas o facto de trazer diferentes hipóteses, ou seja, o centro core desenvolve-se de uma forma diferente se São Luís é o seu lugar, ou se vai até a Vila Nova de Mil Fontes, ou se é o Alentejo inteiro, Hum, ou se é a ruralidade na Europa, por exemplo. Estás a ver a forma, os projetos que vocês decidem participar, aquilo que leem, as pessoas que aceitam, as parcerias que fazem, etc., muda bastante se o lugar primário, vamos assim chamar, for um destes aqui. E se forem todos, como é que eles depois se interligam e não haver dispersão do real propósito do core? E o objetivo desta framework é mesmo essa, é explorar os isses. E se o lugar fosse este? O que é que isso mudava em nós, na organização, nas temáticas, nas prioridades, nas parcerias? Ok, e se fosse este? Interessante. E mesmo os próprios ritmos, não é? A Europa, às vezes, é tudo muito mais. Tu estavas a falar, às vezes, do outro tempo, mais alentejano, mais lugar. Isso influencia muito a qualidade da própria vivência e das dinâmicas do projeto. E aqui, Rosé, é um pouco também outra forma de explorar o que é este lugar, tem a ver com as expressões e celebrações deste lugar. Uma segunda maneira de obter insights sobre o carácter do lugar, conforme ele é vivenciado internamente, é observar como as pessoas o celebram. Isto pode assumir a forma de feiras, desfiles ou dias comunitários. Isto pode ser refletido na maneira como as pessoas enfeitam as suas ruas, especialmente quando o enfeitamento está feito pela população local e não pelo governo ou por empresários. Estes são indicadores do que as pessoas se orgulham e como o expressam. Isso também traz a cultura, traz até onde é que vai a feira. O que é que isto traz, Rosé, sobre este lugar do core? Então, só porque antes fizeste referência, eu queria mencionar também que o core, para mim, pessoalmente, está inserido em São Luís. Quando estamos a falar em Odemira, quando estamos a falar em Portugal, é São Luís, é a aldeia de São Luís que nós queremos dinamizar. E depois, já quando chegamos à escala europeia, já começa a ser Odemira, também por parcerias que fazemos com o próprio município. Agora, quando falamos da celebração do lugar, eu não posso parar de pensar no Carnaval, que é algo que está chegando e é algo que aqui se celebra, é das maiores celebrações que há aqui, né? O Carnaval. E estava a pensar o que é que isso me pode partilhar deste lugar, quizás que é uma comunidade que gosta de protestar através da sátira ou da ironia ou de criar reclamações através da piada. E pronto, isso pode ser algo assim. Depois também estava a sentir o Festival das Montras, que normalmente acontece em agosto, como uma participação desta comunidade que chega na sua própria celebração, expressando o lugar, envolvendo a comunidade local. Ou seja, o Festival das Montras é um bom exemplo de como pessoas que chegaram a este local e se sentiram parte dele querem celebrar a existência deste local e como conseguem envolver outras pessoas que são indígenas do lugar para celebrar em conjunto de novas formas, incluir a arte. Por exemplo, as montras, toda a rua principal onde antes havia comércios é cheia de arte, as montras todas expressam arte, há música por toda a aldeia, há teatro, há montes de performances onde as pessoas que moram cá celebram morar cá e partilham o que elas andam a fazer de uma forma aberta. Como é que é Assim. aquelas festividades? A freguesia ou as comunidades têm um dia seu, tipo aquele dia que é feriado e que fazem alguma festa? Há algum dos santos que é celebrado aí, tipo São José, São João, Santo António, alguma coisa assim dessas que são... Sim, é o padroeiro. Desculpa, mas não me lembro de qual é. Mas sei que é a finais de agosto. Sei que há duas festas, uma a final de agosto que é o padroeiro, e depois estão as Tasquinhas, que é outra festa assim, também muito local, onde todas as pessoas levam uma barraca e vendem as suas cenas, e tens música, tens comida, bebida. Mas não te sei dizer exatamente qual é o padroeiro de São Luís. E aquelas mais clássicas, há algumas datas que são mais importantes aí, do género no Natal, a Páscoa, as vindimas, o outono.
o 1º de novembro, não sei, há algumas datas assim que são importantes no calendário local. É uma pergunta a fazer a mais velhotes, porque agora mesmo eu não estou a ver mais. Não estou a ver exatamente o 25 de Abril, a grande festa, claro. Também estamos numa comunidade, num contexto que eu pessoalmente sinto e pelo que recebo era mais comunista, estava mais a favor dessa romper a ditadura e os grandes proprietários que tinham aqui montes de terrenos e tinham pessoas a trabalhar para elas, para as pessoas que estavam a trabalhar a terra serem quase como proprietárias da própria terra. Ou seja, acho que o 25 de Abril é uma grande festividade em todo o de Mira. Eu imagino que deve de andar entre o 25 de Abril e o 1º de Maio, portanto essas datas devem ser importantes aí nesse contexto em que tu estás a referir, que é relativamente recente, não é? Dos últimos 60, 70 anos. Obrigado também por esta exploração das outras datas. E aqui agora é esta última perspectiva. Quais é que são os lugares que as pessoas gostam de ir, e especialmente quando vem alguém mostrar, elas gostam de expressar. Ou seja, aqui pode Quando vem ser... alguém de fora, não é? Quando Sim, vem um sim. amigo, quando vem alguém. Sim, os lugares onde as pessoas vão para chorar, ou onde vão namorar, ou onde querem realizar as suas festas. E também é uma forma também de dizer o quão grande é este lugar ou as qualidades que este lugar tem. Uhum. Queres trazer assim algum de quais é que são estes lugares? Então, eu acho, estou a ver três diferentes, né? Uma é o Pico de São Domingos, né? É São Luís, é diferenciado também daqui do contexto, porque tem serra, não é parte da planície do Alentejo, eles têm serra. Aqui existe uma serra e há um pico muito elevado onde tu subes lá, consegues ver o oceano, consegues ver tudo à volta. Então a malta sempre te disse para subir lá, de facto havia... Tu se subes lá num domingo encontras várias pessoas a subir e descer. E depois está o Pego das Pias, que eu acho que é também uma celebração ao rio. O Rio passa também, é próximo de cá, tem ali umas estruturas em pedra, que parecem uma garganta quase, que por onde vai o rio, que também dá para mergulhar lá. E depois que estão as praias, claro. As praias é aquela joia, né, que toda pessoa que mora aqui em Odmira, ou próximo da costa, sabe que muito próximo de aqui temos lugares incríveis. Tipo, as praias aqui são bem bonitas. E depois, pronto, pessoalmente tenho aqueles caminhos por onde eu gosto de caminhar e levar as pessoas. Também, pronto, pessoalmente, né, já é mais influenciado pela própria Rota Vicentina, que passa ali para as hortas e dá para ver como é que também é a população descentralizada. Também há um grande lugar aqui em São Luís, que é a Praça do Mercado, que é algo relativamente recente. O mercado foi construído, eu acho que foi nos anos 60, e foi construído em Taipa, que foi tipo, várias ajudadas entre vizinhos, até que conseguiram construir aquele mercado. Então acho que o mercado é um ponto central de São Luís, que apareceu há pouco tempo, relativamente, né? Antes havia uma grande praça e eu vejo essa história de como é que era a praça quando não havia nada, vejo fotos, e agora está ali um grande mercado feito em Taipa, que foi feito pelos vizinhos. Então acho que também há um grande orgulho daquele lugar. Grato, Roseta. Achei interessante, por exemplo, quando descreveste o lugar agora, já foste até à praia. E que foi Sim, diferente há bocadinho quando descreveste do ponto de vista geológico, biológico e até humano. E é perceber isto, como é que estas diferentes perspectivas fazem o nosso lugar mexer e trazer estas hipóteses. E se o nosso lugar for até à praia? O que é que isso muda no que é que o core é? E também teres ligado aqui estas componentes da conexão, o pico. Também é um lugar onde esta pergunta também é: quais é que são os lugares onde as pessoas vão às vezes para se reconectarem consigo próprias, com o sentido de comunidade, com o seu sentido de vida,
com o seu propósito. Então são lugares também que são marcantes dentro do lugar maior, não é? Acho que é importante trazer também para esta conversa. Eu notei quando tu falaste, foi a primeira vez que falaste disso, não é? Ir ao pico para ter a visão de cima e se ver tudo o que está à volta. E depois nos meus passeios eu gosto de levar as pessoas para verem as hortas. Tu próprio já trouxeste quem vai contigo, quem tu convidas para essa região, qual é o circuito que tu convidas a fazer e mostra o que é importante para ti nesse lugar, não é? A praia, o ver a vista de cima e ter a perspectiva de estar na serra, o passar pelas hortas e ver como é que a descentralização está a ser feita, não é? Então, são elementos que, ao serem contados por ti, já me informam de como é que tu habitas esse lugar, como é que tu te conectas, gostas e habitas esse lugar. Depois, só Bom. para adicionar assim a nível pessoal, também porque ultimamente temos recebido visitas, também há aquela caminhada que é mais social, né? Tipo, ao mostrar os projetos que estão vivos aqui, também é uma caminhada que quando as pessoas vêm comigo e eu sempre que posso tento abrir as portas ao Ateneu do 14 ou do Cultivamos Cultura, que são duas residências artísticas, ou da Fundação do Cerro, que é uma fundação local que tem acesso assim a um grande terreno, ou ao próprio Centro Coro, ou Espaço Nativa. Ou seja, também, pouco a pouco, para mim, pessoalmente, né, agora falamos de mim, se está a criar uma rota de associações ou de visitas a diferentes lugares que me façam sentir orgulho de cá morar. Né? É aquele lugar que eu aprecio, adoro este lugar pelo que é nos diferentes níveis, geológico, ou seja, geofísico, ter a praia, ter o pico, ter as hortas, mas também aprecio muito esta vibração social que está a criar, está a aparecer muitas coisas cá. É interessante ver por exemplo, nós quando falamos brevemente na Serra, mas a Serra ganhou uma importância quando tu chegaste aqui e falaste da conexão do lugar, não é? E disseste, distinguiste São Luís do resto da paisagem, não é a planície alentejana, aqui há a Serra. Então, estes elementos, não é? Esta dança entre as diferentes perspectivas e como é que nós vamos apropriando cada um de nós, não é? E as pessoas desse lugar vão se apropriando do lugar e o que é que ele significa nesta interação, mostram que o lugar é vivo. É? E ao longo do tempo e para cada pessoa tem estas dinâmicas, não é? Então, esta história do lugar, e nós estamos a usar apenas uma das maneiras de olhar para o lugar, com as perspectivas interna e externa, esta história do lugar não é um documento que se produz e já está escrita a história do lugar, é um livro, não. A história do lugar é o que está vivo neste lugar. Nós estamos a mostrar diferentes perspectivas para ilustrar a vida, não é? A vida que é visível, não é? A árvore, o animal, a planta, mas também a vida que é invisível, as ligações energéticas entre as coisas, os propósitos e os sentidos que nós damos a cada uma das interações, não? A serra que distingue a planície, a rota que passa pelas hortas, não é? Portanto, tudo isso vai informando. E esta última que tu trouxeste mostra que há algo emergente, há algo que está a acontecer, não é? Que a ti já te toca. Se calhar não toca uma outra pessoa de uma outra idade, de uma outra, mas a ti já te toca, que mostra que o lugar está em mutação, não é? Que está a acontecer qualquer coisa que o está a transformar e para algumas das pessoas que o estão a habitar neste momento há uma rota que já tem um determinado sentido de pertença, do qual eu me orgulho, dizias, não é? Então, é isso, o lugar está vivo, torna-se vivo com estas entradas, não é? Com estas perspectivas. E é grato por teres mostrado isso. E é interessante que tu notaste, José, a diferença na energia quando começaste a trazer eu estou a começar a reconhecer o espaço, eu orgulho-me do espaço. Tu notaste uma diferença em ti, até no teu corpo, e de como isso também influencia o porquê é que tu estás aí, o que é que tu fazes aí, o cuidado que começas a ter com esse lugar, pelo facto de reconhecer, de orgulhares, perceberes a história, perceberes que aquele mercado foi construído com aquela qualidade de união entre os vizinhos. Isso, o grande propósito de saber a história do lugar é criar este campo de qualidade energética e não só de, quando eu desenvolvo um projeto dentro deste lugar, tenho um cuidado, relaciono com ele nestas várias dimensões. E isso vai fazer com que o meu projeto
seja mais refletido, tenha as várias dimensões, seja integrado e não apareça lá como aquele projeto que é desenhado em Lisboa, nos escritórios, etc., e depois é implementado no lugar sem haver este cuidado destas dimensões. Nós chamamos a isso o external considering. Em vez de estarmos focados sobre a nossa coisa, o meu projeto, aquilo que eu vou fazer e o impacto que vou ter, eu não sei o que, não, eu estou a considerar o meu envolvente, o meu exterior, e como é que a minha ação influencia tudo o resto e tudo o resto está a influenciar-me a mim. Como é que essa dança está feita, não é? Eu não estou a criar ali uma coisa que afinal, em vez de trazer prosperidade ao longo do tempo, está a criar destruição. Não é? Como tu falavas ainda há pouco, estamos na quarta corta dos eucaliptos. O que é que vai acontecer a seguir? O que é que vai acontecer a seguir? Quem é que vai pagar essa fatura quando as celuloses já não tiverem mais que fazer aí? Quem é que vai pagar essa fatura? E a outra componente da história do lugar é que quando chegamos à essência da vocação do lugar, partilhar que qualquer projeto como o COR, por exemplo, está a nutrir a vocação do lugar, aquilo que o lugar já é, aquele reconhecimento, aquele orgulho, rapidamente as pessoas estão num campo energético do é por isso que eu também cá estou. Eu sinto aquilo que estás a dizer e sinto-me viva quando tu dizes isso. E, portanto, eu quero parceria contigo para ser mais um elemento da rede que mantém este lugar vivo, a evoluir, etc. A importância da história do lugar é não só para o próprio projeto saber quem é e como interage com o entorno, mas também na rede e nas parcerias que este projeto quer, tornando muitas vezes claro aquilo que não é dito. As pessoas sabem que estão por lá por alguma razão e gostam daquilo, mas há resistência, etc. E de repente a história do lugar é como se, é como se a gente estivesse a ver o lugar com o vidro embaciado e de repente passamos com aquela esfregona que limpa o vidro. É isto, é este sol que eu gosto de ver, é este paisagem, é estes vizinhos, é isso, a importância da história do lugar. E grato pela tua viagem connosco, Rosé. E então, assim como check-out, tenho aqui, espera aí que agora, onde é que eu estou? A gente partilhar um pouco como é que estas perspectivas mudaram a forma como tu sentes e consideras o teu lugar mais próximo do game roll do core. Rosé, qual é que foi o shift que aconteceu durante esta sessão para ti? Vou aproveitar também o último que tu estavas a partilhar, me despertou isto, que era o individual e o coletivo, né? Senti que durante toda a sessão eu estava a tentar guardar a visão coletiva, ou seja, estava a ouvir os meus próprios bias e a tentar alargar para as outras conversas, outras pessoas que eu tinha à minha volta, contando histórias em diferentes momentos, cantando canções. E só no último momento, quando eu consigo dizer não, a rota que a mim me orgulha é esta, é o individual. Ou seja, e existir esta dança de ouvir o coletivo e ser humilde, aprender a escutar antes de falar, aprender a... Algo bem engraçado aqui no Alentejo, que eu aprendi depois de 3 anos de morar cá, que se eu guardo silêncio antes de responder um bocadinho mais, as pessoas sempre têm algo mais que vão a dizer. Ou seja, eu demorei 2 anos em perceber mesmo o ritmo deste lugar, né? Então sinto-me bem orgulhoso de estar aqui e de ter ouvido o meu contexto durante o tempo suficiente como para perceber qual é que pode ser o potencial, e também me orgulho em poder ter a energia individual de agir e de começar a expressar esse potencial dentro da minha visão, né? O potencial que eu observo das minhas lentes, e agora o core pode ser está presente no contexto, mas também é uma manifestação do que eu vejo como potencial neste lugar. E então acho que o ganho desta sessão é ganhar a visão coletiva, a visão geofísica, a visão biológica, a visão social, as pirâmides populacionais, a economia, como é que ela se move, como é que as pessoas à minha volta entendem e percebem esta aldeia, e por mais o que eu sinto, o que eu trago, o que eu posso acrescentar, o que é eu estar aqui, o que traz ao lugar, e como é que esta relação indivíduo-coletivo é algo que eu agora está vivo e me estou a levar desta experiência em conjunto. Assim que gratidão. Grato, José. Eu saio com
este lugar para mim, que já tinha algumas já tinha algumas ligações através de outras pessoas e de mim próprio, que já o visitei, já estive nele, ganhou mais colorido, porque ao ouvir-te falar sobre a forma como tu percepcionas o lugar e o que é que no lugar te encanta e como ele te encanta, também a mim eu tive vontade de experienciar o lugar por essa perspectiva. Subir ao monte e ver como é que é o monte. Por exemplo, foi uma das coisas que ficou viva em mim, portanto saio tocado por isso, por a forma como tu vives e habitas esse lugar, usando estas diferentes perspectivas, mas do a mim também é eu me relacionar com o teu lugar e de certa maneira com o meu, não é? Com eu perceber, ok, eu aqui tenho acesso a um sítio que também tem uma vista muito bonita sobre o Tejo e sobre o estuário do Tejo, não é? E eu esqueço-me disso e é algo que me encanta, não é? Então trouxe-me a mim também essa minha vivência com este lugar. Grato. É. E eu também saio, sinto coração cheio. Para mim, São Luís, e conheço vários de vós, há assim uma vontade minha de eu quero habitar num espaço destes, de ter um projeto a ancorar territorialmente, ter uma comunidade com quem interage e estar relacionado com outros níveis e escalas. E notei em mim uma alegria de te ouvir e estar aqui nesta sessão e uma tristeza de ver que não estou a vivenciar isto e saber que são escolhas, é potencial, e ao mesmo tempo agora com a tua partilha, Marco, também de sim, e o estar aqui tem outras componentes, onde eu estou, o Rio, a escola da Alice, e há uma parte minha que está, ok, qual é que é o próximo passo? Qual é que é o meu próximo passo de estar a nutrir e vivenciar um pouco mais disto? Grato aos dois por esta navegação conjunta e também a todos os que estão a ouvir, também se quiserem partilhar um pouco do que é que esta sessão vos trouxe, estamos sempre abertos a isso, a receber o que vocês querem partilhar. E, Rosé, também dizer-te que estas sessões acontecem todas as quartas-feiras. Se quiseres vir, há sempre frameworks diferentes de trabalhar nos projetos e, portanto, é um lugar de exploração. Grato. Muito obrigado, Gil e Grato, Marco. José. Obrigado pelo vosso tempo e pela vossa partilha e as vossas questões. Muito relevante. Até já. Até já. Marco, proponho que encerres a gravação e o Rosé que tem só uma pergunta para nós dois.